Olá, eu sou a professora Kátia Puente Palacios e eu vim aqui falar hoje com vocês sobre o grupo de pesquisa que eu lidero, o DEC, Desempenho de Equipes, que tem como foco central o estudo das equipes de trabalho, seus processos e resultados. Eu estou vinculada ao Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da UNB, que faz parte do Instituto de Psicologia, e sou parte da equipe de docentes e pesquisadores que integram o programa de pós-graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, PSTO, que foi avaliado pela CAPES como sendo um programa de pós-graduação nota 6. Com relação ao grupo de pesquisa que eu lidero, o DEC, ele está composto por estudantes de graduação, congregando nessa categoria estudantes de iniciação científica, de estágio bacharel e estudantes matriculados na disciplina pesquisa. Também fazem parte do grupo estudantes de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado e membros da comunidade externa, gestores e trabalhadores que têm interesse em se manter atualizados quanto ao conhecimento que nosso grupo de pesquisa gera sobre a atuação de equipes de trabalho e pessoas que trabalham em equipes. Muito bem. Se nós prestamos atenção ao foco de interesse ou às nossas ênfases, podemos segmentá-las pelo nível do fenômeno que nós estudamos. Esses níveis aos quais eu faço referência são basicamente dois, o do indivíduo e o do grupo. Quando a ênfase recai no indivíduo, o nosso estudo busca identificar o fato de o trabalhador estar inserido na modalidade de equipes traz que efeitos sobre seu comportamento, atitudes, desempenho, resultados, etc. Por outro lado, quando a ênfase recai sobre o grupo como um todo, sobre a equipe, o que nós buscamos compreender não são mais as diferenças entre os seus membros, mas quais são os atributos, processos, mudanças, transformações que ocorrem na equipe durante o processo de trabalho que torna essa equipe diferente de outras que se encontram no cenário organizacional. Se nós formos trazer alguns exemplos para dar concretude às nossas equipes, podemos falar, por exemplo, de estudos que focam em aprendizagem de equipes ou competência de equipes. Entretanto, partimos de alguns princípios que são muito caros para nós. Entendemos que o sujeito é o único capaz de aprender, e não a equipe. Do mesmo modo, é o trabalhador que é detentor de competências. Mas, ao estar inseridos no cenário de equipes, estão em um contexto em que é favorecido o intercâmbio, a troca de opiniões, dada a responsabilidade compartilhada pelas metas de trabalho, a necessidade de interação. Com o passar do tempo, aquilo que era um conhecimento de um dos trabalhadores é compartilhado, é passado para os outros. Do mesmo modo, aquilo que inicialmente era uma competência de um dos trabalhadores pode ser passada ou compartilhada com os outros membros do grupo, de sorte que depois de um tempo de trabalho juntos, é a equipe que aprendeu ou que adquiriu o domínio de algum saber, ou é a equipe que passa a ser detentora de um conhecimento. Essa transmutação de atributos ou características individuais que se transformam e dão espaço ao surgimento de atributos coletivos, nós denominamos de processos de imersão, e são esse tipo de processos que se constituem nos focos de interesse do nosso grupo de pesquisa. Os temas antes mencionados, aprendizagem e competências, não são os únicos sobre os quais o DEC se debruça como objeto de pesquisa. Outros temas fazem parte também do nosso leque de assuntos de interesse. Vale mencionar, por exemplo, clima das equipes, segurança psicológica, liderança nas equipes, confiança nos líderes, estresse de equipes de trabalho. Então, são vários os assuntos compreendidos como processos coletivos que são do nosso interesse. Olá, meu nome é Kaline, sou aluna de mestrado e participo do DEC desde o início de 2020. Estou desenvolvendo a minha pesquisa com o tema de confiança das equipes de trabalho na liderança, e nesse estudo estamos verificando a imersão desse construto de confiança para o nível meso, que é o nível das equipes de trabalho. Nós sabemos que os indivíduos, as pessoas, e no caso do contexto organizacional, os funcionários, podem confiar ou não confiar nos seus líderes, mas nesse estudo estamos verificando se é possível afirmar que as equipes, que o grupo como um todo, confia ou não confia no seu líder. Ou seja, estamos tratando esse construto num nível de análise que é grupal, que tem propriedades diferentes do nível individual.
E participar do DEC faz toda a diferença para mim, pois no grupo nós nos ajudamos uns aos outros. Na minha pesquisa, particularmente, o grupo contribuiu muito, me ajudou no desenvolvimento da escala que estou utilizando para medir a confiança. Foi no DEC que eu aprendi a realizar análises fatoriais. É no DEC que a gente se ajuda na preparação de trabalhos e apresentações para eventos científicos. Então, fazer parte do DEC realmente é uma experiência muito gratificante e muito valiosa, porque nós não apenas estudamos equipes, como também trabalhamos em equipe. Olá, eu sou Rafaela Andrade, sou aluna de doutorado da professora Kátia Puente Palacios. Eu estou no DEC desde a época da minha graduação, então ele foi um dos grandes responsáveis por toda a minha inserção e aprendizado nesse mundo de pesquisas e em temas como lideranças e equipes de trabalho. Eu voltei para o DEC em 2017 para o meu mestrado, em que eu estudava estilos de liderança e comportamentos de líderes e como que isso impactava o desempenho e a aprendizagem de equipes. Hoje no doutorado eu estudo competências de equipes e como que essas competências elas são impactadas pelas competências dos líderes e tudo isso em um ambiente em que a aprendizagem ocorra, assim como a segurança psicológica também. Além de todo esse aprendizado de conteúdo, aprendizado de análise e a troca com os outros integrantes do grupo, o DEC propicia também uma troca muito rica com o meu trabalho, porque hoje eu atuo no mercado junto a líderes, junto a equipes de trabalho e poder levar para essas organizações temas que possuem base científica, mostrar a importância de ter pesquisa, de ter dados e como que nós podemos aplicar isso dentro das organizações é muito rico. E isso também propicia, claro, a ter essas organizações como campos de estudo, como campos de pesquisa e fazer com que essa troca seja ainda mais rica. Então, levar tudo isso para que a gente troque com alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de graduação é muito importante para o nosso processo de formação e para que a gente possa cada vez mais aproximar e levar para as pessoas, levar para os líderes esses dados embasados, essas pesquisas que a gente realiza aqui dentro do grupo. Olá, eu sou Maíra, sou psicóloga, sou pesquisadora da Embrapa. Meu primeiro contato com o DEC foi ainda durante a realização do meu mestrado, em 2004. Posteriormente, eu retornei ao grupo por volta de 2018, por sentir necessidade de me manter atualizado nessa temática. E foi aí, então, que eu voltei a participar das reuniões do grupo, dessa vez como profissional, como gestora e pesquisadora. E ali eu percebi a oportunidade de estabelecer uma relação ganha-ganha, onde eu podia me manter atualizada sobre esse tema, e ao mesmo tempo em que eu ajudava o grupo com as discussões, levando também a realidade da prática organizacional, eu podia levar para a empresa insights e ideias que culminaram inclusive em ações que foram implementadas na empresa. Então eu acho uma excelente oportunidade, não só para quem está envolvido nas pesquisas acadêmicas, mas para quem também está no mercado, como uma forma de estabelecer essa ponte entre teoria, pesquisa e prática organizacional. Conforme vocês podem ver, é ampla a diversidade de assuntos que são do nosso interesse, desde que envolvam processos coletivos ou processos das equipes. Assim, se você quer aprender um pouco mais sobre o desempenho de equipes e sobre como se sentem as pessoas trabalhando em equipes, o DEC é o lugar para você. Venha, o esperamos de braços abertos.